Olá pessoal, eu sou Érica e estou de volta para falar com vocês sobre a minha experiência de validação do diploma em terapia ocupacional aqui no Canadá, no Quebec. Nos meus vídeos anteriores eu falei um pouco da documentação que a gente precisa, da tradução, e hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre o mestrado, porque como eu falei nos meus vídeos anteriores, para ser terapeuta ocupacional aqui no Canadá, no Quebec, você precisa ter um nível de mestrado. Então, quais são as possibilidades de mestrado que a gente pode fazer aqui como estudante internacional ou como residente permanente, se você já é residente permanente aqui? E também quero falar um pouquinho sobre as possíveis ajudas financeiras que os organismos, que o governo, que a universidade oferece para os imigrantes poderem fazer esse processo de validação. Os tipos de mestrados. A gente tem o mestrado profissional e a gente tem o mestrado em pesquisa. Se você gosta da área de pesquisa, se você tem intenção de ser professor, se você quer continuar para o doutorado, então o mestrado em pesquisa é a melhor opção para você. Foi o mestrado que eu fiz, no início eu tinha a intenção de fazer o doutorado, mas eu acreditei também que me daria a opção de ser terapeuta ocupacional aqui no Quebec. E não é o caso. Quando você faz o mestrado em pesquisa, você não tem automaticamente o direito de ser terapeuta ocupacional aqui. Mas me possibilitou esse mestrado em pesquisa, me possibilitou a residência, por exemplo, porque entra no programa do governo e quando você faz o mestrado, você tem o direito de pedir a residência, que foi o meu caso. Tem também, quando você faz o mestrado de pesquisa, você pode receber uma bolsa que vai pagar. Então, mesmo se você não for estudante, se você não for residente permanente aqui no Canadá, se você for um estudante internacional, que os custos são bem elevados, existe uma bolsa que paga uma parte da mensalidade, não da mensalidade, mas da sessão para você. Aqui no Quebec, você não paga a universidade por mês, as universidades você paga por sessão. As universidades são privadas. Então, você paga por sessão, que dura em média 3 meses cada sessão. 3 a 4 meses cada sessão. Então, o organismo vai pagar diretamente à universidade uma parte da sua sessão e você paga uma outra parte, que é uma parte bem menor. Então, existe essa possibilidade quando você faz o mestrado em pesquisa, que é a bolsa de isenção, que eles chamam, de direito de escolaridade. Tem também, quando você vai fazer o mestrado em pesquisa, lá no site, e eu vou deixar aqui o link da Universidade de Montreal, que foi onde eu estudei, que estou mais acostumada com o site e com o processo de lá. Vai ter uma lista, se você for lá no departamento de readaptação, terapia ocupacional, vai ter uma lista de todos os professores terapeutas ocupacionais e todas as pesquisas que eles estão fazendo nesse momento. Você vai encontrar as pesquisas, o número de telefone deles e o e-mail. Como eu falei nos meus vídeos anteriores, aqui é bem comum as pessoas se comunicarem por e-mail e eles vão responder. Então, se você está aí no Brasil, você viu lá um professor, tem uma pesquisa que interessa a você e você gostaria de fazer, você tem esse interesse, você comunica com o professor, ele vai lhe responder, enfim, vocês vão fazer entrevista e seguir o processo. Mas esse mestrado não dá, como eu disse, o direito de ser terapeuta ocupacional aqui. Então, eu fiz esse mestrado, mas depois pedi minha residência, fui trabalhar em outras áreas, porque eu não podia ainda ser terapeuta ocupacional. E depois de um tempo que eu tinha a minha residência, eu fui fazer ainda o processo de validação. Então, o que eu falei nos meus vídeos anteriores foi o que eu fiz. Enviei minha documentação, traduzi, enviei e a ordem me pediu alguns cursos para pagar e foi como eu consegui fazer. Os cursos que eles me pediram para pagar não foi mais do nível de mestrado, foi do nível de bacharelado. Os 3 cursos que eu paguei foi nível de bacharelado e eu fiz um estágio de 2 meses. O outro mestrado é o mestrado profissional. Esse sim, mestrado em terapia ocupacional, é assim que eles chamam. Esse mestrado dá o direito de você ser terapeuta ocupacional aqui no Quebec. Então, se você tem o bacharelado aí no Brasil, você tá aqui ou no Brasil, você fazendo esse mestrado, assim que você termina, a universidade envia diretamente seu diploma, suas notas para a ordem e você vai ser terapeuta ocupacional, se você, obviamente, se você passou em tudo que você deveria passar.
O mestrado profissional também tem bolsas, também tem possibilidades de bolsa. Uma delas foi criada recentemente, exatamente porque acontece que muitos imigrantes chegam aqui, não conseguem fazer o processo de validação, porque é difícil, porque é caro, e eles vão trabalhar em empregos que eles são super qualificados para ali e para aquele cargo, e infelizmente falta muito profissional qualificado. Enfim, o governo viu que estava acontecendo isso e ele resolveu também fazer outros investimentos, outras bolsas. Então, uma das bolsas que tem quando você faz o mestrado profissional, e só um parêntese aqui, para essa bolsa você tem que ter sido prescrito, indicado pela ordem profissional. Então, você tem que começar o processo lá pela ordem. Você envia seus documentos, como eu falei no outro vídeo, e a ordem vai dizer, você precisa fazer tal, tal, tal coisa. E aí se você não tem nenhum mestrado, muito provavelmente a ordem vai lhe pedir para pagar provavelmente algumas cadeiras do bacharelado e fazer o mestrado. Então, quando você está nessa situação, existe uma bolsa que é uma ajuda financeira para reconhecimento, que eles falam, né? Reconhecimento de competência. E eles pagam, se você estudar a tempo integral, eles pagam $500 por semana para você fazer o seu estudo. E se você se locomove em transporte público, eles também vão ajudar a reembolsar essa parte do transporte público. Então, assim, é bem... É feasible. Não me lembro como diz isso em português, mas é possível fazer isso. Dá para fazer isso. Se você se organizar, é possível. Então, assim, porque é um trabalho, se você não trabalha como terapeuta ocupacional, você tem um trabalho mais comum, mesmo que seja na área de saúde, o salário não vai ser tão maior que isso por semana que você vai ganhar. Então, enfim, só um parêntese também. Então, o mestrado profissional, como eu disse, vai dar o direito a você de ser terapeuta ocupacional no Quebec automaticamente. Os links também tá, vou deixar todos os links aqui embaixo. Eu coloquei lá, vai estar aqui a página para o mestrado profissional, a página para o mestrado de pesquisa. Vai estar também as bolsas, que é essa que eu falei, é lá do governo, tem lá os formulários, quais são os pré-requisitos para você poder fazer receber, na verdade, essas bolsas. E é isso. Então, assim, é possível, tem essas possibilidades, são programas para imigrantes, e hoje, como eu falei, existem mais investimentos do governo para que os imigrantes consigam validar seus diplomas. Existe, como eu disse, também muita necessidade de mão de obra qualificada e para evitar que os profissionais qualificados trabalhem em outras áreas e que a gente tenha, no final, a gente saia perdendo, né? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Nos próximos vídeos eu vou começar a falar um pouco da minha experiência, né? Então, consegui, validei, no momento que você está validando é tudo um processo difícil. Também quero compartilhar como foi, como eu já falei antes no começo, que eu queria compartilhar isso com vocês, como é que foi o momento lá que eu estava estudando, os 9 meses, que foram 3 sessões que eu paguei, como foi que tudo isso aconteceu e como é que está sendo agora minhas experiências de trabalho aqui, comparar um pouquinho com o Brasil, enfim, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Até a próxima.